Muito boa noite a todos. Noite de quinta-feira, 21h08. Passamos aí os 8 minutinhos. Detalhes técnicos. Muito bem-vindos, uma alegria estar com vocês nesta noite muito especial. A plataforma acabou de disparar aí o sinal de que entramos no ar, mas eu vou pedir a vocês que nos ajudem. Quem puder, passe nesse momento, vai valer a pena. Passe o link dessa live agora. Por favor, para o maior número de contatos, convide mesmo agora para o maior número de pessoas, para que nós sejamos muitos nesta noite, dentro desta conversa que eu tenho certeza que vai ser edificante, que vai abrir horizontes. Já eu vou passar a palavra para os nossos 3 amigos, queridos amigos, nossos convidados, mas nesse primeiro momento eu peço que vocês recomendem a live a outras pessoas. O tema desta noite é a guerra cultural, tema atualíssimo e que vai se desdobrar cada vez com maior clareza e com maior intensidade. E vocês vão ver o quanto é importante que estejamos preparados. E tudo isso também na esteira do próximo Educa Católico, que cada dia está mais perto. Também dentro da necessidade de fazermos uma memória e um pouco de avaliação do que foi o primeiro. Então, ditas estas primeiras palavras, já falei muito, nós vamos fazer a oração inicial. Eu vou fazer o primeiro acolhimento aos nossos queridos convidados e, na sequência, vamos conversar. E aí vocês também poderão enviar as perguntas de vocês. Tá bem? Já vão para 2 minutos, vamos para 2 minutos, é possível fazermos aí a oração inicial. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, patrono deste Educa Católico, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. No início, então, desta live, queremos prestar uma homenagem. Essa semana, dia 24, passado, segunda-feira, dia de São Francisco de Sales, patrono da comunicação e do jornalismo em nossa fé, nós tivemos a partida do querido professor Olavo de Carvalho. De alguma forma, eu tenho certeza que os que levam a educação a sério, os que combatem nos campos do mundo contra o reino das trevas e se colocam a serviço do Senhor, tiveram alguma influência do professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Mais ou menos tiveram. Eu tive. Num grau de muito menor importância, de menor agudez do que muitos, mas eu tive. Como me ajudou o querido professor Olavo. Então, acolhendo cada um dos participantes, vamos começar com as damas, acolhendo a nossa querida Fernanda Tactani. Fernanda, muito bem-vinda. Suas primeiras considerações. E eu acredito que, nesse primeiro momento, é a oportunidade de falarmos um pouquinho, de homenagear esse combatente que foi, esse grande intelectual, um homem que buscou viver, principalmente nos últimos tempos, a sua jornada convicta de fé católica. Morreu assistido por um sacerdote, morreu, na graça de Deus, acreditamos, filho da Virgem Santíssima, de São Padre Pio de Pietrelcina. Fernanda, muito bem-vinda, as suas primeiras considerações. E o que dizer do querido professor Olavo de Carvalho? Boa noite, padre, sua bênção. Boa noite, André, Cláudio, todos os que estão em casa. O que dizer do professor Olavo? Eu contar um pouquinho da minha experiência mesmo, né? Eu lembro, assim, de assim que descobri
os escritos dele, né? Assim que eu descobri ainda a comunidade do Orkut e o site dele, eu lembro de ter zerado todos aqueles artigos que se encontravam lá da produção dele, divididos em anos. Eu lembro até agora, 1997, 98, 99. E como aquilo me ajudou a entender o mundo. Eu já tinha saído de uma graduação, estava fazendo outra, né? Estava no começo da graduação de Direito, e assim, como ler toda aquela dose de verdade, né? A gente não estava acostumada ainda com uma escrita tão potente, né? Ele conseguia dominar muito a linguagem, ele conseguia realmente passar a verdade. Era uma coisa que o nosso corpo tinha meio que atrofiado, né? Porque você vai se acostumando com o politicamente correto, vai se acostumando com a linguagem permitida pelo sistema, e de repente o Olavo veio quebrar tanto na questão do estilo, mas sobretudo por conta do conteúdo, né? Aquilo é como se tivesse me tirado de uma situação de asfixia, né? Porque a universidade me asfixiava. Eu estava lá com camadas e camadas de puro aparato ideológico, né? Então, assim, foi uma lufada de ar para mim descobrir a obra dele. Eu lembro também de, assim, eu lembro mesmo de eu voltando da faculdade, eu fazia faculdade à noite, e indo correndo, era na quarta-feira, ouvir o True Speak, né? Que era assim, eu lembro de ouvir em tempo real, às vezes, muitas vezes ao vivo, conseguia pegar um horário, e fazia parte da minha rotina mesmo, né? Então, eu fico triste com a morte dele, porque ele foi um grande homem, me ajudou muito, né? Na construir os fundamentos da visão de mundo que eu tenho hoje, me ajudou a entender também os temas que eu pesquiso hoje, né, relacionados à educação, relacionados à nova ordem mundial, a blocos políticos, enfim. E eu fico, como católica, eu acho que como o senhor falou, é uma felicidade para a gente, né? Como é a graça de Deus de nos deixar os sacramentos e de nos acalentar, né? De ser um consolo para quem fica com a saudade, mas no fundo é a verdadeira esperança da vida eterna, é saber que os seus entes queridos, eles tiveram acesso aos sacramentos, né? E eu fico verdadeiramente feliz por saber disso, que no momento da sua morte, o Olavo teve acesso aos sacramentos. Queira Deus que ele possa, de fato, contemplar Deus face a face, né? E contemplar a verdade, né? Uma pessoa que passou de repente sua vida procurando entender a verdade aqui na Terra. Eu espero que seja o que aconteça comigo também, né? Que um dia eu possa ter a graça de ser presenteada com os sacramentos na hora da minha morte, e que isso acalma a nossa alma, né? Frente ao medo que a gente tem da morte, que eu acho que é uma coisa natural do ser humano. E também para quem fica, para os familiares, para os amigos, isso é uma esperança que Deus nos dá, né? Louvado seja Deus pelos sacramentos e louvado seja Deus pelo professor poder ter tido acesso a eles, né? Amém. Cláudio, a Fernanda aí pontuou muito bem. Muito bem-vindo essa noite. Suas primeiras considerações e o que o Cláudio tem a dizer do querido professor Olavo de Carvalho. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Fernanda, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O primeiro contato que eu tive com o professor Olavo foi em 2007, né? Caminhando pelo Padre Paulo. Eu já estava na igreja, tudo, e para mim foi muito importante, porque eu via que tinha algumas coisas erradas, mas eu não sabia dizer o que era. E aí o professor, ele com todo aquele jeito delicado dele de ser,
ele nos desestabiliza e começa a mostrar o que é, né? Ele com aquele, como ele não tinha o respeito humano que eu tinha, então ele impunha respeito e mostrava que tinha respeito pela minha pessoa e por todos aqueles que escutavam ele, porque ele era um defensor da verdade, e a gente que busca alcançar o céu é isso que a gente tem que defender. Então, assim, era um homem em coisas simples, quando você escutava em trechos pequenos, assim, ele conseguia fazer com que você passasse o dia inteiro, às vezes, pensando, né? E o legal é que quando eu descobri ele, muita gente disse, você quer escutar ele o tempo inteiro, ler tudo que tem dele, assim, você quer se impregnar daquilo, porque aquilo é muito bom, e quando você busca mais, você quer mais, você busca mais, você quer mais, né? Então, assim, é uma eterna gratidão, né? Nós temos que ter essa gratidão para aqueles que fazem com que a gente cresça. E pode parecer que não, mas ajuda a gente a crescer na fé, né? Eu tenho a graça de conviver, né, com o Fábio, que é meu parceiro, que se converteu através do Olavo. Até ele pegou o trecho da aula do Olavo que foi a virada e colocou para nós, assim. Então, você vê que o fato de ter alguém defendendo a fé, e ele falava de Jesus, ele falava das coisas de Deus, das coisas de fé, mas assim, e muitas vezes não era direto isso, mas o fato de ele defender a verdade, ele conduzia as pessoas para a verdade, né? Hoje eu fui num congresso aqui em Tapetininga e eu dei carona com o professor Clístenes, né? E é engraçado, né? Ele falava assim que com 20 anos, em 2006, ali também perto de 2006, 2007, quando eu decolava, ele falava assim, eu não ia para a igreja, não queria nem saber. Comecei a ouvir o Olavo, daí passou uns meses, eu estava no domingo na missa lá, não sei nem porquê. Aí a gente entender a força da verdade, né? A gente defender a verdade. E o professor, ele mostrou isso, e para nós que somos brasileiros, nós temos que ter orgulho. Porque outro dia me perguntavam assim, né? A gente, na nossa infância, até aqui, a gente conviveu com alguém que tivesse valores cristãos, que tivesse, né, virtude. Aí depois, pensando, eu falei, sim, eu conheci, convivi, né? Conheci pessoalmente alguém que de muita virtude, né? De valores, né? Porque era isso que ele tinha. E ele conseguiu, né, com isso, arrastar muita gente, trazer muita gente para a igreja, colocar muita gente na verdade. E, né, para encerrar, uma coisa que a gente tem que entender, né, na conversa hoje com o Clístenes, com o Cristiano, que estava comigo junto, com o Marcelo, que estava também, aí falando, né, eles começaram a falar, né, da obra, do Olavo, tudo direitinho, e eu dizia assim, a coisa que eu vejo que era mais importante, que acho que dá para definir bem a obra do Olavo, era um trechinho que colocaram agora dele, após a morte, que era de uma aula que ele dizia, o que eu quero é que Deus perdoe meus pecados e quando eu chego no céu, eu seja recebido por Deus, né? Porque é isso, o que a gente busca aqui nessa terra? É um caminho que a gente faz para adentrar, estar na presença de Deus. E, assim, acredito que, como o senhor falou, que ele recebeu os sacramentos, que hoje ele olha lá de cima e eu até brinco, né? Não vou falar como ele falaria, ele fala, ora, reza direito para eu poder interceder por você, entendeu? Acredito que é isso, assim. Então, assim, o que a gente pode pedir, né? Que Nossa Senhora o acolha e que conforte os familiares e todos aqueles, né? Todos nós nos sentimos, de uma certa forma, órfãos, mas todos aqueles que são mais próximos deles, que sentiram, né? Muito mais, assim, que Nossa Senhora venha confortar o coração de cada uma dessas pessoas. É isso, padre. Sim. A Fernanda caiu momentaneamente, mas já deve voltar. Enquanto a Fernanda está se preparando para voltar, André, boa noite, querido André Moraes. Suas primeiras considerações, André, e o que o André tem a dizer do querido professor Olavo de Carvalho. André, você está mudo. Boa noite, padre, sua bênção. Isso. Boa noite, Fernanda, Cláudio. Para mim é uma alegria muito grande participar dessa live, certo? E que a minha contribuição não vai ser tanta como a de vocês, mas espero poder contribuir na pequenez do meu conhecimento. Com relação ao professor Olavo de Carvalho, eu conheci ele um pouco tarde, né? Eu vejo aí a Fernanda falar que faz mais de 20 anos que conhece, o Cláudio, né?
tudo que eles se alimentaram, das obras que ele escreveu, na verdade, eu fui me alimentando por tabela, porque vocês se alimentavam das obras e passavam de alguma forma, chegava até nós. E, de certa forma, isso foi dando para nós, por exemplo, eu ouvi de Olavo de Carvalho a primeira vez, foi quando teve o lançamento, acho que se eu não me engano, em 2013, do livro que diz assim, O que devemos saber para não ser um idiota. O título já chamava muito a atenção, né? Porque ninguém quer ser idiota. Então, logo, você precisa saber o que você não deve ser. Mas, com isso, veio os jovens, né? Meu filho, o Jonathan, ele comprou esse livro, e várias outras pessoas também, e liam, partilhavam, né? E de lá para cá, quanta riqueza ele trouxe para muitas pessoas. Eu, recentemente, conheci um jovem pai de família, e ele era protestante. Ele usava a internet para refutar o catolicismo. Professor de filosofia, acompanhava o professor Olavo de Carvalho, até que o professor Olavo de Carvalho citava muito Tomás de Aquino, e ele foi, então, estudar São Tomás de Aquino. E isso aí fez com que ele mudasse e se convertesse. Hoje ele é um católico praticante, né, trabalha em algumas plataformas católicas, mas foi por influência exatamente de Olavo de Carvalho, como o Cláudio diz, né? Disse que ele influenciou a muitos, e de fato ele influenciou muitas pessoas até para a conversão, porque ele levava a verdade. Então, de certa forma, eu acho que ele foi luz, tenho certeza disso, né? Vendo esses relatos, esses testemunhos, e me alegra muito o coração poder partilhar neste momento tão especial, né? Após 3 dias do seu falecimento, este momento de homenagem também e de recordação do que ele foi para todos nós. Eu só posso dizer que tão logo soube na terça-feira, na terça mesma, ofereci o santo sacrifício em sufrágio pela alma do querido professor Olavo de Carvalho. Muito bem, ainda se falará muito. Eu creio que o legado gigantesco que deixou vai ser um incêndio crescente que não se pode mais conter. E que daqui para frente, não sei se a Fernanda, o André, o Cláudio, depois ainda poderemos pontuar algo mais, mas se eles concordam genuinamente, mas eu creio que a força e a magnitude da obra de Olavo de Carvalho vai surgir agora no pós-mortem, como nunca foi antes, embora já tenha sido grandioso. Tá bem? Bem, após essa longa introdução, mais merecida e necessária, agora é hora de entrarmos no nosso tema. Fernanda, o tema da guerra cultural, nós tivemos o Educa Católico 2021, no qual você foi conferencista e, aliás, fez uma belíssima conferência. Eu compunha a mesa naquele momento ao seu lado, você se lembra, e um tesouro. E surgiu um tema. Surgiu, aliás, uma obra que norteou a sua conferência, se eu não me engano, a Conexão Leipzig, é isso? Isso. A Conexão Leipzig. Fernanda, faz um pouquinho para nós, porque esse primeiro momento é a anamnesis do que foi aquele primeiro Educa Católico, nos situarmos dentro da guerra cultural e o quanto a Conexão Leipzig é um pouco parte disso também. Pois bem, Padre. Primeiro que eu fiquei muito feliz, aquele dia eu conheci o senhor, né? Nós não nos conhecíamos antes, e que eu tentei falar naquela minha palestra, porque assim, geralmente a gente trata desses temas como se, esses temas que nós estudamos, assim, como se eles estivessem dentro de alguns quadradinhos, né? Então, a gente vai falar de defesa da vida, e a gente fala das fundações, a gente fala de como eles adulteram os números, né? Os números relacionados ao aborto, enfim. Aliás, né, nesses últimos 2 anos, o que a gente mais tem visto é a adulteração de números, né? De números relacionados à saúde aí, com fins políticos. Enfim, voltando. A gente sempre pega e estuda a questão da educação,
a questão pró-vida, a questão de gênero. E aquele dia do nosso encontro, eu tinha pensado em tentar, aos poucos, começar a fazer uma síntese disso tudo. Porque essas coisas estão, como o pessoal fala, todas juntas e misturadas, né? Então, você não tem, num determinado momento, ideologia de gênero, no outro momento você tem a questão pró-aborto, depois você vai ter a questão do aparelhamento educacional. Então, tudo isso é o mar da cultura da morte, né? A gente não vai analisar só uma concha, só a água, só o sal, a gente vai analisar tudo que englobe, que faz parte e que se comunica, né? Todas essas coisas comunicam-se entre si. E me parece que estudar esse livro, o Conexão Leipzig, é uma grande ajuda para a gente entender essas conexões. Por quê? Porque nesse livro, ele, quem não leu ainda, eu recomendo muito. Ele não é um livro grande, eu não sei se o senhor chegou a ter acesso ao livro, mas é um livro fininho, de leitura muito fácil, tá? Não é um livro assim que vai te deixar batendo cabeça, não. Ele é muito interessante, ele tem até um ritmo muito gostoso de você ler. Então, eu recomendo a leitura. Fernando, eu vou pedir para a Rose colocar a descrição dele no aqui na descrição. Encontrar, né? Conexão Leipzig. E o que tem nesse livro? Nesse livro tem o Caminho das Pedras, né? A gente consegue fazer uma análise, você consegue ter, assim, pelo menos o começo de um aprofundamento, é um grande guia de estudos para a gente entender o que aconteceu, como essas forças, que são as mesmas forças que promovem a cultura da morte, como elas conseguiram entrar em dois campos que nos dizem muito respeito, né? Eu, como mãe de família, vocês também, como pais de família, como educadores, como sacerdote, né? Que é o quê? É a questão da psicologia e da educação, né? Como eles conseguiram entrar e criar uma, entre aspas, ciência nova, de modo a fazer o quê? Arriscar do mapa a educação clássica, a educação tal qual nós entendíamos até o século XIX, e também fazer isso com a psicologia, né? Aquela psicologia, como a gente até comentou no Educa Católica, no ano passado, que estava muito mais perto, muito mais próximo, por exemplo, da mitologia clássica ou da literatura, né? Nem vou falar da psicologia aí de sacerdotes que entendem a alma das pessoas, uma psicologia, afinal de contas, mesmo que pagã, mas uma psicologia que levava em consideração que o ser humano é formado por alma, né? Essa psicologia ela é colocada de lado, simplesmente colocada de lado, e eles colocam uma psicologia fake, uma psicologia criada não segundo a observação da verdade, mas segundo as necessidades políticas deles, que é essa psicologia que nos trata como se fôssemos meros animais, como se fossem barata, o cachorro, né? É a psicologia do... ai, meu Deus do céu, do Wundt, Wilhelm Wundt. Então, o Conexão Leipzig, ele vai começar mostrando, e foi o que eu tentei mostrar lá nessa minha colaboração no Congresso, como eles começam fazendo uma mudança conceitual no campo da psicologia, e aí eu mostrei também como tem muito dinheiro envolvido, muitas relações de poder envolvidas, eles conseguem aparelhar tudo, eles criam sociedades de psicologia deles, eles criam jornais de psicologia, publicações de psicologia, de modo a asfixiar qualquer um, de modo a sufocar qualquer pessoa que tente colocar uma contraposição às ideias deles, né? Você é calado, você não tem para onde correr para poder defender uma ideia que difira, que seja diferente da ideia deles, do conceito deles. Então, quando eles fazem tudo isso e dominam o campo
psicológico, das ciências psicológicas, é uma questão de tempo ali, muito, muito rápido, para eles saírem da psicologia e irem para o campo que é a menina dos olhos para nós, que é o quê? Que é a educação, né? E então, com a psicologia da educação, e, enfim, criando novas teorias educacionais do nada, que não tem nenhuma tradição, que não conversam com nenhuma tradição, que não conversam nem ao menos com o método científico, com a ideia de que você observa tal fenômeno e você vê na prática se ele funciona ou não. As teorias que eles criam, elas são completamente tiradas do nada e são aplicadas a despeito de não funcionar. E a partir daí, eles vão tomando toda a seara educacional, né? Para chegar, hoje em dia, com novas teorias sobre comportamento do professor, dos alunos, sobre como deve ser as escolas, enfim. Me parece que quem esteja procurando um começo, né? Assim, qual é o livro que eu começo a estudar para entender o que aconteceu na educação? Eu iria para o Conexão Leipzig, primeiro porque ele é muito, muito sintético, né? Então ele tem tudo muito sintetizado, e ele é um bom porto seguro de onde você navega mais para frente, vai para águas mais profundas, né? Então, você vai atrás daquela bibliografia que ele citou, você tenta ler aquelas coisas que também, os autores que fundamentaram as coisas ditas naquele livro, me parece um bom começo. E justamente porque ele mostra essa mistura, ele mostra como essa nova ideologia a respeito do homem, que o homem seria um ser meramente animal, como ela foi se espalhando, ela sai da psicologia, né? Fez um senhor de um arrombo lá, né? Fez um senhor estrago, e ela chega na educação. E na educação, ela vai causar os estragos que nós estamos vendo agora também. Então, eu tentei, ano passado, mostrar como essas ideias foram sendo colocadas dentro do ambiente acadêmico, dentro das decisões governamentais também, né? Porque você tem essas duas coisas. Você tem a academia, por um lado, que está completamente comprada, literalmente a academia lá foi financiada com milhões e milhões de dólares de determinados agentes ali, né? Fundação Rockefeller, Fundação Ford, enfim, os Carnegie. E, por outro lado, você tem o governo, você tem os agentes estatais abraçando, também eles influenciados por um poderoso lobby dessas mesmas organizações, desses mesmos agentes, e eles acabam abraçando esses novos conceitos, e que é o nosso problema hoje, implementando esses conceitos, quase que nos obrigando a abrir mão do que a gente entende por homem, do que a gente entende por educação, do que a gente entende por psicologia. Então, eu tentei mostrar essas coisas, e esse livro ajuda muito, como o senhor citou, ele ajuda muito a entender tudo isso. E entendendo isso, entendendo como eles estão tentando mudar o conceito de homem, o conceito de ser humano, né, o conceito de educação, a gente consegue entender o que eles estão fazendo com a nossa sociedade, que é o que o senhor está falando de guerra cultural, né? Por que eles querem fazer tudo isso? Quais são os interesses por trás? E olhando as estruturas econômicas, olhando as estruturas educacionais, olhando o esgarçamento do nosso tecido social hoje em dia, que foi o que eu tentei pincelar ali por último na minha palestra, a gente consegue vislumbrar quão terrível vai ser, quão distópico vai ser o nosso futuro se a gente não fizer nada, porque o que nos espera se a gente ficar de pernas pro ar sem fazer nada é a escravidão. É uma escravidão muitíssimo mais tirânica do que a escravidão que a gente
pode pensar aí dos tempos antigos, por exemplo. É uma escravidão completa. É quase que o fim da família, é o banimento da família, dessa célula social chamada família. Então, foi mais ou menos isso que eu tentei mostrar naquele dia, no caso o senhor se lembre, e quem tiver interesse em começar esses estudos, eu acho que valeria a pena procurar esse livro. Nem todas essas coisas estão lá, mas eu acho que é um bom começo. Um bom roteiro. Fernanda, foi importante essa memória para partirmos de um ponto e daqui avançarmos também pensando em direção ao futuro. Cláudio, pegando o gancho da Fernanda, a conexão Leipzig, ela coloca elementos. O livro realmente é fininho e dá pano para manga porque te lança para fazer aqui uma paráfrase para águas mais profundas no estudo deste tema que não dá para deixar para depois. Nós não vamos ter depois. Nós não vamos ter depois, ainda aqui numa grande expectativa da intervenção de Nossa Senhora, que eu sempre trago. Cláudio, a partir da montagem do primeiro Educa Católico, quando nós nos reunimos pela primeira vez, quando é que você se deparou de forma definitiva com a guerra cultural, entendeu o que ela significava, essa tentativa de destruir a realidade de fato e construir uma ficção falaciosa, sem base nenhuma na observação, quer dizer, esses dois flancos, né? Primeiro destruir a realidade, depois substituí-la por uma totalmente fictícia, sem raiz nenhuma em qualquer coisa palpável e que vai dar no que vai, já entendemos. Quando o Cláudio pela primeira vez se deparou com isto e atinou que era preciso se levantar, e como chega até aqui, Cláudio? Então, eu sempre brinco que eu sempre fui desde menino era meio estranho, porque eu sempre entendia que havia alguma coisa de errado, e eu vinha de uma família pobre, só que eu não conseguia entender aquele discurso que nós éramos pobres porque tinha alguém rico, porque tinha alguém... Meu pai era explorado do trabalho, eu não conseguia, isso não me encaixava com a minha pessoa, né? Só que também eu não tinha, até pelo tipo de estudo que eu tive e tal, assim, não conseguia aprofundar. Para mim, eu fui começar a entender um pouco mais, a princípio, quando eu voltei para a igreja, né, com 21 anos eu voltei para a igreja, e aí você começa a entender que você é muito mais do que só aquilo que você consegue apalpar, que você consegue ter, consegue ver. Então, ali já continuei vendo que tinha algo de errado, porém eu precisava de ter profundidade. Eu comecei, só que eu sou um pouco lento, né, com as coisas, né? Eu comecei a caminhar na igreja e tal, e quando eu tive uma experiência em uma comunidade de aliança e vida, ali eu comecei a ter acesso a livros. Isso eu já estava com 30 anos, né? Foi a primeira vez que tive contato com o Santo Tomás, tudo. Eu comecei a ter acesso a livros e começou a abrir mais, porque aí a gente começa a compreender que aquilo que eu achava que eu não era só aquilo que eu poderia palpar, aquilo que eu poderia ter, que realmente eu tinha uma origem, aí eu comecei a entender mais, né? Eu vim de Deus e um dia eu vou voltar para Deus, né? Eu sou constituído de corpo e alma, mas assim, aquilo que reverbera no meu corpo é aquilo que está impregnado na minha alma. Então, o que eu deveria alimentar primeiro? A minha alma. Então, como eu falei, algumas coisas que eu ainda não entendia, com mais estudo, o professor Olavo, eu comecei a compreender melhor. Aí as coisas começaram a clarear, porque como que você pode enxergar uma realidade e você ter todo um aparato te dizendo que a coisa é diferente, né? Como você pode ver que no seu coração, aquelas coisas quando você era menino, criança, sua casa simples mesmo, tem muito luxo, tipo uma música que meu pai tocava, alguma coisa, aquilo te dá saudade e outras coisas até que você conseguiu depois ficando grande. Por exemplo, eu comprei um carro zero, é uma emoção, mas aquilo logo passa, né? Aí você começa a ver que a questão está em outra coisa, que dentro de uma família, aquilo tem algo que é sagrado, né?
Aquilo tem algo que faz com que você cresça, e aquelas memórias, elas ficam em você, e você, mesmo que você morra, você não deixa de ser aquilo que você é. Aquilo que você foi durante aquele período que Deus concedeu. E aí eu comecei a entender, como a Fernanda falou, né? Pera lá, então a briga, a guerra é contra Deus, só que para eles conseguirem atingir, vamos dizer, a Deus, eles precisam conseguir fazer com que a gente caia. Como que a gente cai? Quando a gente não consegue perceber aquilo que está ao nosso redor, que realmente é, e quem nós somos, principalmente. Então, daí onde eles fazem todo um desenvolvimento, né? O que a Fernanda está falando é perfeito. Eles fazem todo um trabalho psicológico, né? Que eles desenvolveram toda a psicologia moderna, para imprimir um imaginário, um modo de ver a vida diferente, que tem padrões para isso, né? Na vida das pessoas, porque eles vão conduzir para um fim, que é o que a Fernanda falou, é uma escravidão, onde a família não vai ter mais espaço. Então, quando eu comecei a perceber essas coisas, pera lá. E aí tem algo que aconteceu comigo, que um dia um rapaz que era meu sócio na confecção que eu tinha, ele era uma pessoa boa, mas ele não era de igreja, eu já estava na igreja. E reclamando de alguma coisa que tinha acontecido, e daí ele virou para mim assim e falou assim: mas o que você está fazendo para mudar? E aquilo mexeu comigo. E eu já estava na igreja, caminhando, entendendo, daí eu falei: peraí, então tem que fazer alguma coisa a mais. Por quê? Até lembrando o professor Olavo, 2 semanas atrás eu assisti um trecho de uma aula dele, que ele falava que as coisas são feitas não é pela coletividade, mas são por pessoas. Então eu tinha que, Cláudio, começar a fazer algo, né, que pudesse modificar isso. E lógico, quando você, que é o que aconteceu com o professor Olavo, você começa a fazer algo e daí fazer isso para Deus, você vai atrair pessoas. Mas não porque você é nada, mas porque Deus está se manifestando em você. E a princípio, eu tinha um pessoal que eu já rezava há muito tempo com eles, a gente visitava as casas, né? Aí, e era dessa comunidade, nós saímos da comunidade, continuamos visitando casas e rezando junto. A princípio, eu queria montar um centro de estudos para esse processo que foi sendo feito na minha vida, que as pessoas pudessem fazer e experimentar, né? Só que depois, aprofundando mais, né, e com o fato que aconteceu com a minha segunda filha na escola lá, uma discussão sobre aborto e toda uma coisa induzida, né, onde minha filha foi contra o aborto, mas ela achava normal, já estava achando normal. Quer falar? Pode falar, Fernanda. Só falar, essas discussões aí, elas estão no guia desse pessoal, né? No Maquiavel Pedagogo, a gente vê muito bem que você, quando você coloca crianças, adolescentes para discutir um tema, e que eles não têm capacidade de discutir, porque, primeiro, você quer sempre agradar o professor, né? Aquele lugar ali, sala de aula, fica meio complicado, porque daí o adolescente quer pertencer, ele não quer ficar no time que perde, entre aspas, e eles muitas vezes não têm nem maturidade intelectual para entender corretamente os pontos. E tudo isso é relegado, a pior, é usado para fazer uma lavagem cerebral no aluno. Então, essas não deficiências, assim, mas suscetibilidades dos alunos são usadas justamente para colocá-los em uma situação, não uma situação que aumente a sua inteligência, que eleve sua inteligência, mas uma situação que já comece a moldar as opiniões que eles devem ter. Então, isso daí está no Maquiavel Pedagogo. Eu não sei se o senhor já leu, padre, mas está lá justamente colocar. Isso já é um processo de. Como é que eu vou falar assim? É uma arma ideológica que se usa hoje nas escolas. É uma violência contra as crianças, na verdade, eu acho, né? Porque elas não estão prontas ali em termos intelectuais, elas não estão prontas como personalidade mesmo, para poder sustentar uma opinião, para dar uma opinião. Então, você quer colocar a pessoa que é, por exemplo, a favor da vida, numa situação vexatória. Que eu não lembro o que aconteceu com a sua filha, mas provavelmente foi isso que aconteceu com ela, né? Só falta terem linchado a guria lá na escola. Então, essas coisas que muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem tem ideia de que acontece, pai e a mãe que não tá, de repente, lendo ali 200, 300 páginas que saem
da Secretaria de Educação ou de uma recomendação da Unesco, eles não sabem que os filhos deles estão sendo expostos a esse tipo de violência. Pode continuar, Cláudio. Então, aí só vou pedir aqui para a Rose, Cláudio, a Rose já colocar então também aí na descrição o Maquiavel Pedagogo do Pascal Bernardin. Isso. Tá bem? Já então, aí ela achou normal os restantes, então ela já estava relativizando ali, aí deu estralo, né? Eu falei, nossa, educação. Aí eu falei, não é com os pais, é com as crianças. Aí por quê? Por que nem minha filha chega num ponto desse, como a Fernanda falou, ela não tem o aparato correto para se defender? Porque ela estava no 8º ano, se eu não me engano, né? Porque ela não teve todo o preparo na forma como ela deveria ter sido educada. Ela não pega as coisas. Porque daí eu entro na questão da educação e na coisa que a Fernanda falou. Eles vão criando conceitos novos. Daí um exemplo muito claro. Hoje, quando você vai ver, estudar você vai estudar pedagogia, você vai dentro daquilo que a BNCC, mas antes da BNCC já era isso. Com o período de alfabetização de uma criança, vai até é um ciclo que eles falam, até o 3º ano do Fundamental 1. Quer dizer, você já detonou essa criança, porque ela tem muito mais capacidade de aprender a fazer esse processo bem antes. Mas aí o que acontece? Muita gente pega ali o material didático, segue esse roteiro, aí também, fora isso, ela vai ainda se conseguir aprender até o 3º, porque o que a gente tem visto é que não consegue, né? Aí você ainda trabalha com textos ruins, mas pior do que isso é o quê? Como eles tomaram conta das universidades, o professor ele nem se dá conta que aquilo ali não é desse jeito, porque não ensinam ele como fazer. Não mostram como é o jeito correto de se fazer, e que aquela criança ela tem uma potência muito maior do que aquilo, que se você fizer, do nível que é a educação, eu vou falar que todos eles são gênios, entendeu? Então, ela não foi preparada para quando chegar alguém com um assunto dessa monta, falar, não, isso não existe, né? Isso é assassinato de crianças. Se perguntar para o meu filho, Marcelo, que vai para o 3º ano agora, então ele está com 7 a fazer 8, uma coisa dessa, ele já sabe responder. Porque ele foi educado de forma diferente. Entendeu? Ele sabe se posicionar de forma já diferente. Para uma criança, mas por quê? Ele tem essa capacidade, mas cadê os professores capazes de fazer isso? E aí, dando um gancho, como a gente fez no primeiro Educa Católico, o que a gente fez? Fora mostrar essa parte, né? Como eles estão tentando tomar conta, para tomar conta da nossa alma, para nos diminuir, para que com isso a gente tenha um final trágico, a gente mostrou também lá no Educa Católico como que se faz de forma correta. Nós tivemos algumas palestras mostrando como que se trabalha com a criança, né? Ali de 4 anos até 10 anos, como que se faz depois que você pega ensino fundamental, ensino médio. Mostramos a importância do ensino da religião, porque não existe educação sem fé, não existe educação sem religião. E mostramos como que você deve apresentar isso para a criança, para que aquilo não fique uma coisa metódica. Os 10 mandamentos é isso. Não, aquilo entre no coração verdadeiramente. Então a gente procurou fazer isso com o primeiro Educa Católico também, né? Mostrar como deveria ser feito a coisa, né? Então, assim, eu acho que o senhor perguntou, então essa questão da guerra cultural, a gente tem que entender isso. É uma guerra contra Deus, só que para atingir Deus, porque não consegue, então eles têm que nos destruir. E como que eles fazem isso? É destruindo a nossa alma, e com isso, fazendo com que, como que você destrói a alma de uma criança? Você tira a família, todo o sentido de família. Depois você tira da família, você tira a identidade dela. Aí você imprime o que você quiser. Entendeu? Aí você faz o que você quiser. André, a partir da experiência do primeiro Educa Católico, nós sabemos que você tem um trabalho com famílias. Você tem um trabalho com famílias dentro do Cenáculos, em família. Como foi o despertar para essa necessidade de meter a mão mesmo na massa, de pôr a mão no arado e entrar para dentro dessa guerra cultural e se colocar à disposição mesmo de Deus para trabalhar no campo da educação a partir do grande desafio não diria de revertermos somente, mais do que isso, mas de fazer a coisa correta, fazer a coisa da forma como deve ser feita
como que educar para a verdade, educar para a plenitude, educar para a santidade, educar para o céu, porque senão tudo está perdido, tudo serve para nada. Como é que se atinou e como que surgiu no seu coração a ideia também, que depois são vertentes que vão desaguando no mesmo rio? Como surgiu o primeiro Educa Católico? Olha, há 22 anos, eu, a minha esposa Márcia, nós começamos a participar de uma paróquia, exatamente ali de uma comunidade, e nessa comunidade a gente começou a ter contato com famílias, né? É uma comunidade dessa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, em Taboão da Serra. Foi a primeira experiência que nós tivemos junto com famílias. Isso foi mais ou menos no ano 90, faz mais de 22 anos, 24 anos. De lá para cá, existe uma diferença muito grande, a realidade e a dificuldade das famílias daquela época e de hoje. As coisas foram piorando. Muitas coisas eram anestesiadas. Eu confesso que eu tinha o tempo da minha vida era para trabalhar, trabalhava muito, e o tempo que eu não estava trabalhando estava na igreja. Mas existe uma diferença de igrejas. Hoje a gente pode deixar isso bem claro. Parece que existem duas linguagens dentro da igreja. Mas é importante pontuar isso para entender por que nós chegamos hoje nessa situação. Há 5 anos atrás, ou melhor, em 2010, a gente viu muito forte ideologia de gênero, assim, estampado na mídia, o Estado divulgando, promovendo cartilhas gays, e tudo isso era um choque para as famílias, né? E até então, enquanto não atingisse os nossos, parece que isso era uma história, mas foi muito rápido, isso aí foi acontecendo de forma gradual. As famílias vinham relatar para nós situações que estavam acontecendo com seus filhos. E em 2018, ou melhor, 2017, nós montamos esse movimento chamado Cenáculo em Família. O nosso objetivo é, na verdade, formar casas de oração, trazer essa unidade dessa igreja que traz a verdade, o despertar da palavra, da tradição da igreja, de forma clara, e fazer com que aquilo que Bento XVI disse na sua encíclica Deus Caritas Est, um governo sem princípios morais não passa de uma quadrilha de malfeitores. Ou seja, nós entendemos que naquela ocasião não bastava somente a gente ter os nossos costumes de família cristã, mas precisávamos fazer algo, porque tinha alguém que tomou conta da hierarquia, tomou o lugar de Deus na hierarquia, que é o Estado. André, perdão, continua aí. A Fernanda perdeu conexão. Também ela deve estar tentando voltar. Por favor. Tá bem. Então, a gente entende que veio ideologia de gênero, veio o aborto, veio fortemente, os movimentos pró-vidas começaram a surgir, né? Temos que enfatizar um movimento, ou melhor, uma associação, a Associação Guadalupe de São José dos Campos, que também começou embrionária naquela época e hoje é uma grande associação de ajuda às mães que desejam e querem abortar. Então, eles são suporte. E tudo isso é consequência desta guerra, onde muitos de nós sofreram com isso. Então, mais ou menos assim, nós estamos em trincheiras, muitas vezes escondidos, né, mas agindo de forma eficaz, para que a gente possa levar a verdade da forma que Deus quer, não da forma que o mundo está pregando, né? Porque é uma falsa verdade. Sim, a criação de uma ilusão. É impressionante como se coloca todo um aparato de linguagem
falseada todo um maquiamento. Bom, sabemos que o demônio é o macaco de Deus. O C.S. Lewis, Fernanda, o C.S. Lewis falava que numa civilização onde todos estão andando já na contramão, andar no rumo certo é ser considerado como insano. No seu entendimento, a partir deste momento, quais são os próximos desdobramentos? Para onde a coisa aponta, Fernanda? E ainda estamos longe do fim, viu? Mas um primeiro vislumbre de possíveis remédios, possíveis saídas para o quadro em que nós estamos, do ponto de vista, é claro, intelectual, pedagógico. Eu acho que, bom, acima de tudo, oração, né? Claro, a gente vai estudar, vai trabalhar, vai correr atrás, mas a gente tem que pedir para a Nossa Senhora vir defender a nossa nação, defender as nossas famílias. E, do ponto de vista, assim, de mão na massa, o que eu penso? É que é preciso fortalecer, fazer o que nós estamos fazendo, que no fundo é o quê? Fortalecer os corpos intermediários, os grupos intermediários, né? A comunidade. Pode ser a comunidade, uma comunidade geográfica, então, uma associação de pais do bairro tal, uma comunidade paroquial, que é o natural, né, padre? Quando a gente olha, por exemplo, todo o desenvolvimento educacional, ele sempre aconteceu no âmbito paroquial. Ficou muito mais claro nos Estados Unidos, por exemplo, onde eles têm a questão da liberdade educacional, ela é muito mais garantida legalmente, constitucionalmente, do que a nossa. E lá você vê como essa realidade era uma realidade presente na imensa maioria da cotidiano das pessoas, que é o quê? É você ter uma comunidade paroquial, uma paróquia, e essa paróquia ter a sua escola, né? De uns tempos para cá é que eles foram aumentando o quê? As escolas estatais. A gente chama de escola pública, mas o nome correto é escola estatal, né? Foi aumentando o peso das escolas estatais para colocar de escanteio essas escolas paroquiais, mas ainda hoje há muitas escolas paroquiais. O que me parece que precisa acontecer aqui no Brasil é justamente esse fortalecimento. A gente está há uns passos atrás, né, dos americanos em relação a isso, mas a gente está caminhando, a gente está formando os pais, a gente está colocando, né, mostrando para os pais e para a comunidade a importância, a necessidade de você, de fato, defender o direito de educar seu filho, né? E defender o direito de educar seu filho passa, entre outras coisas, por essas comunidades terem uma autonomia educacional. E ter uma autonomia educacional significa também você ter uma escola que seja um apoio para o pai. Escola não pode ser um sequestrador dos seus filhos, entendeu? Como hoje nós vemos as escolas públicas e, infelizmente, muitas das escolas privadas também. Sabe, aquela coisa assim que eles vão lá e sequestram o seu filho e como você não tem para onde correr, você precisa deixar o seu filho lá naquele ambiente hostil durante X horas do dia. Né? As escolas precisam ser pontos de apoio ao processo educacional que é levado a cabo pelas famílias. Elas precisam ser ferramentas auxiliares. Então, resgatar essa ideia e bater, se colocar contra uma escola que está declaradamente em guerra com os valores familiares, me parece ser o primeiro passo, né? Primeiro colocar no coração e na cabeça isso daí, que a gente precisa defender o nosso direito de educar os nossos filhos, porque o mundo ele está insano, né? Piorou demais, era ruim há 20 anos atrás, era, mas hoje está 10, 15, 20 vezes pior, e assim vai piorar mais ainda. O grau de loucura do mundo, o grau de ideologização, o grau de afastamento da realidade mesma das coisas, só vai piorar. Ele só vai ficar maior do que a gente está vendo
a gente está achando ruim hoje, eu imagino que daqui 10 anos a gente vai sentir saudade de como a educação está hoje, porque vai piorar muito. Quem leu, por exemplo, os documentos relacionados ao que eles chamam de novo ensino médio, que me parece vai ser, inclusive, tema aí do nosso encontro agora em março, né? A Andrea eu conversei um pouquinho com ela, ela vai, pelo menos, mostrar para as pessoas alguns exemplos do que está acontecendo nesse novo ensino médio, que os pais não estão sabendo direito o que é, né? Ninguém está sabendo direito o que é. Então, até agora, a gente achava ruim o ensino médio. Vou falar para vocês, daqui 5 anos a gente vai estar com saudade do ensino médio de 2021. Vai piorar muito. Então, assegurar o nosso direito de educar os nossos filhos frente ao que está acontecendo no mundo, nesse mundão aí, é o primeiro passo. E como a gente faz isso? A gente faz isso estudando, a gente faz isso conversando, trocando ideias, se unindo, porque quando nós nos unimos, nós temos mais força, e defendendo sempre, não estou falando que essa deve ser a bandeira da sua vida, ou qualquer coisa assim, mas que a gente precisa defender com cada vez mais o direito de liberdade educacional, que está sendo tolhido pelo agigantamento do Estado, né? Os agentes estatais, eles estão, assim, deixando os nossos filhos dormirem na nossa casa para dar menos trabalho para eles. Mas todo o resto, a saúde dos nossos filhos não nos pertence mais, nós não podemos mais dar um pio a respeito disso. A educação não nos pertence mais, né? Você já começa a ver pessoas do Ministério Público, pessoas aí desses órgãos que estão mais imbuídos de um combate ideológico, falar que, inclusive, passar ideias religiosas, passar convicções religiosas para os filhos é uma espécie de violência. Então, se a gente não bater o pé, não fincar o pé e defender o nosso posicionamento, em termos culturais, em termos sociais, e sim em termos políticos também, a gente precisa levar em conta essa questão na hora da gente votar, na hora da gente fazer política. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir defender o nosso direito de educar os nossos filhos. Cláudio, o grande norteador do próximo Educa católico é uma afirmação de Santo Inácio de Loyola, que é o patrono. Só temos uma meta, que é educar para a santidade. Quando Santo Inácio diz que rezem como quem depende exclusivamente de Deus e trabalhem como quem depende exclusivamente de si. O que Santo Inácio estava dizendo é que vamos pôr os meios e que nada acontecerá sem a graça. Se Deus não nos der a graça, não há vitória em nada, não há um único progresso, não há nada que ser feito. Sem a graça de Deus não se fará nada, Cláudio. Nós temos esta certeza. A Fernanda tem, o André tem. Se Deus não intervir, aquilo que São Pio V dizia no que tange a Revolução Protestante, não se freará mal algum. Mas olhando para Santo Inácio, que é o patrono desse Educa católico, que tudo fez ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus, e que nos diz que é preciso realmente rezar, tocar o coração de Deus, e pôr os meios com a maior eficácia e competência possíveis. Qual o vislumbre desse Educa 2022, Cláudio? Então, padre, já faz um tempinho, a Fernanda já participou, que eu venho fazendo congressos, né? E desde 2017, que foi o primeiro que eu fiz, e são acho que 7, 8, o resultado é o quê? Que a nível Brasil, várias das pessoas que participaram têm se empenhado em abrir colégios, né? Então, sempre, né, o que a gente consegue enxergar e ver que as pessoas entenderem o que a gente transmite quando faz que é só luz, são luzes que são jogadas ali. E se ela começar
a rezar e ouvir a voz de Deus, sempre vai ter pessoas ali que vão partir para isso, abrir colégios. Aí entra a segunda questão. Lógico, você tem um colégio, você vai ter famílias envolvidas. E aí é onde você tem que conseguir entender que a dimensão de um colégio católico, ela não se restringe ao aluno chegar ali, você dá as matérias, mesmo que tenha aula de religião, e simplesmente acabou o período ali, chegou para você vai embora. Não. Você tem, aí sim, é onde você vai consolidando uma comunidade, você vai conseguindo trazer aqueles que querem a mesma coisa que você para perto. Uns com um entendimento maior, outros menor, mas você vai, aqueles que entendem mais, iluminando os que estão entendendo menos, e você vai fortalecendo. Aquela comunidade do colégio, que normalmente seria muito bom que tivesse ligado a uma paróquia, onde o padre fosse o capelão do colégio. Ou seja, você vai ter uma vida, né, semanal totalmente ligada. Todo mundo junto, escutando as mesmas coisas. Então, com quem seus filhos vão conviver, vão brincar? Com essas famílias. Isso vai dando fortalecimento, porque você vai vendo que você não está só, você vai vendo que você tem aonde se apoiar, dentro da loucura que é o mundo. Por quê? Nós temos um problema muito sério, né, nos tempos de hoje, que é o quê? Eu sempre falo, o pessoal me pergunta, o que eles estão fazendo? Eles conseguem fiscalizar tudo? Assim, o aparato estatal, não. Mas eles já criaram um imaginário e você tem as pessoas que estão te fiscalizando. Então, lógico, essas pessoas não sabem nem o que elas estão fazendo, elas acham que estão fazendo um bem, a maioria delas. Aí, por isso que você tem que criar essas comunidades, né? Trazer para perto, para você poder tirar a cegueira, né? Lógico, quando eu falo você, é Deus agindo através de nós, porque, como o senhor falou, em vão labuta o homem se Deus não abençoa, né? Como o senhor falou. Então, a perspectiva é sempre essa, para que surja, né? Que apareçam pessoas interessadas em realizar essa obra para Deus. Porque se a pessoa acha que... Será que é isso que Deus quer? Não, Deus quer que a gente saímos fundando colégio aí em tudo quanto é lugar. Porque hoje eu enxergo da seguinte forma, esse é o trabalho, lógico, tem as lutas imediatas, que a gente às vezes trava, né? Nós travamos. Só que se a gente não tiver e construir uma base sólida, não adianta, a gente vai sempre ter só as lutas imediatas, nunca vai conseguir inverter. Quando eu digo inverter, não é nem pensando em nós termos um paraíso na Terra, não é isso não. É porque a gente não chegue numa condição, onde a nossa salvação fique comprometida. Porque todo o que estiver em torno da gente vai conduzir a gente para o inferno. Então eu costumo brincar, né? Quando o pessoal começa a discutir sobre coisas que fala, isso aqui é relevante, isso é besteira. Fala, gente, vocês não estão percebendo? A gente está tudo caminhando para o inferno e vocês estão perdendo tempo com isso. Entendeu? Então vamos debruçar naquilo que é necessário. Primeira coisa, as famílias, elas precisam ter uma vida, o centro da casa tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo ali, as crianças têm que olhar para o pai e para a mãe e ver que o mais importante é Deus. Né? A gente pode até sair em festa, mas a gente pode trocar a missa por uma festa. Então, às vezes, você tem um horário regrado que você vai na missa. Parecer uma festa, você começa a trocar os horários. A criança, esses mínimos detalhes, ela começa a perceber. Aí, se você deixar por causa da festa de cumprir aquilo que você cumpre sempre, entendeu? Complicado. Então, ela vê você rezando o terço, mas vai ter um jogo do time, você não reza o terço à noite do seu filho, você não põe ele na cama, você deixa de falar da palavra hoje para ele, você deixa de ler uma boa leitura para ele. Então, assim, ele tá falando, isso aqui não é tão importante, né? Você está lá no colégio católico, então, assim, a criança ela vai crescendo entendendo que ela necessita a princípio de certas regras, de uma rotina. Aí, uma coisa que é engraçada que acontece muito com as pessoas hoje. Não é período de férias, mas elas viajam em período escolar. Então, se você está dizendo para o seu filho que a escola não é tão importante assim, entendeu? Como você disse que a igreja não é tão importante assim. Mas por que eu falo isso? Eu poderia falar... Mas, assim,
a gente precisa entender, nós não precisamos ficar famosos. As pessoas não precisam saber o que nós estamos fazendo via internet, via não sei o que, elas não precisam disso. Mas nós precisamos estar fazendo algo, e fazendo algo para Deus. Porque o que vai acontecer né, a gente faz os congressos, está surgindo escolas. O que vai acontecer com o tempo, que essas crianças formadas, na hora que se derem conta, aí sim, ali você vai ter vocações sacerdotais, porque tem famílias boas, e essas crianças foram bem educadas pela família, tiveram auxílio da escola, todo mundo olhando para Deus. Então vai sair bons sacerdotes, boas religiosas, bons pais de famílias. Você vai ter daí como profissão bons advogados, bons médicos, bons engenheiros. Vai ter gente que tem vocação para a política, sim. Então é aí que você vai conseguir ter algo que realmente seja substancial e que permita que a gente continue olhando para Deus, buscando o céu, porque senão não vai acontecer nada disso. Não tem o que fazer. Então assim, nós temos que prestar atenção nos mínimos detalhes. Nós temos que compreender isso, tá? Olhos fixos no Cristo, tá? Porque Ele vai nos iluminar. Não tenho medo. E Nossa Senhora, né, Cláudio? Não, Nossa Senhora e Nossa Senhora. Nossa Senhora, nem assim, você olhou para Jesus, no catecismo vai dizer que Nossa Senhora é a transparência, né? De Nosso Senhor Jesus Cristo. Então você já está vendo os dois. Porque não dá, sem o rosário na mão, né? Não tem como. Você não consegue nada, entendeu? Então, assim, é importante isso, a gente entender, porque daí é o que a Fernanda fala, você precisa fortalecer as comunidades. Mas como que você vai fortalecer as comunidades? Tem a paróquia, tem a escola, né? Aí você vai criando os vínculos, né? Eu quero que meus filhos, né, se tiver vocação sacerdotal, vocação religiosa, maravilha, que alegria uma casa ter uma vocação assim. Se forem todos, que alegria, tem bastante filho. Mas aqueles que tiverem vocação ao matrimônio, que eles casem com aquelas crianças que estão ali sendo formadas no mesmo colégio, um colégio católico, que busca Deus, porque você já elimina um monte de problema, né? Eu não vou ter que ensinar para o meu filho que ele tem que estar aberto à vida. Não vou precisar fazer isso com ele, né, padre? Né, André? Eu não vou precisar falar para ele que aborto é errado, porque ele já na concepção daquilo que ele tem, ele sabe que é errado. Ele sabe que ele tem uma vida, entendeu? Eu não tenho que ensinar essas coisas para ele. Pode vir com a ideologia que ele não vai cair, não vai adentrar, entendeu? Ele vai, assim, vai sofrer as tentações como todo mundo. A armadura está forte. Sim, mas ele sabe, ele está com a coraça bem preparada para levar a pancada, e ele vai saber onde recorrer, vai recorrer lá no pé de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos sacramentos da igreja, né? Que a gente se esquece dessas armas, né? Sim, estupendo. André, a partir de... Também queria... Desculpa, padre. Então, eu ia só... Pois não, claro. Eu ia só acrescentar, né, porque essa é uma realidade, quando o Cláudio fala assim, abrir escolas, né, nós precisamos abrir escolas, né? E de fato, eu creio que ele fala isso porque é o que nós sentimos. A gente percebe que é a única forma das crianças saírem desse mundo, de alguma forma. Porque o Estado cercou as crianças. Hoje, o correto era a criança... O correto, né? A lei natural seria que as crianças fossem para a escola a partir dos 7 anos. Mas hoje é obrigado que as crianças fiquem a partir dos 4, matriculadas. Recentemente, um sacerdote disse para nós assim, nossa, eu assisto uma família no interior, e essa família recebeu a visita do Conselho Tutelar, porque eles estavam dando aula domiciliar. Então, e obrigou eles a matricular o seu filho na escola que eles indicaram. O Estado indicou, a Secretaria Municipal. Então, olha que realidade. Eles estão cercando e, de certa forma, não é quaisquer famílias. São famílias que parece que escolhidas por dedo, né? Desculpa, eu só vou pôr aqui uma lâmpada aqui que estou perdendo a... Mas, enfim, eu quero dizer tudo isso porque é um desafio, mas vou dizer para você que é graça de Deus. Aqueles que sentem no coração a vontade de abrir colégios, pede essa graça a Deus que Deus concederá.
no esse Educa Católico, nós vamos estar preparando um momento, que vai ser um workshop, para aqueles que quiserem saber como fazer o Colégio Católico, né, como montar essa iniciativa, como já começar a desenhar isso. Vamos estar explicando para essas pessoas. É uma forma de poder contribuir com isso que o Cláudio falou, que com certeza a gente percebe que vai ser uma fábrica de santos, como diz a minha esposa. Claro que tudo isso é graça de Deus, mas são oportunidades para esse tempo de hoje, para este momento que estamos vivendo. André e o Cláudio, agora os dois podem fazer uma tabelinha. Vamos citar um pouco o próximo Educa Católico, conferencistas, temas, o que mais chama atenção. Nós sabemos que vem um time de peso por aí. Falem um pouquinho, pelo menos, de forma sucinta, não vamos nos alongar, sobre os conferencistas. Podemos situar dois ou três deles, e o que se espera das suas conferências, o que vão propor. Cláudio poderia começar para nós. Por exemplo, o Tomás. Cláudio, o que o Tomás trabalha bem, o que ele aborda, do que ele é bom e o que ele vai trazer para a gente. O Tomás é um historiador, né, lá do Rio Grande do Sul, e ele ficou muito conhecido, né, porque ele foi o que escreveu o livro, né, Desconstruindo Paulo Freire e Desconstruindo ainda mais Paulo Freire, né? E assim, que ele vê isso, sim, só que ele não se resume só nisso, tá? Ele é um grande estudioso mesmo, assim, um historiador profundo, fala de marxismo, ele fala de literatura, né? Mas ele vai falar dessa questão da educação. Perdão, Cláudio, é que qualquer coisa que desmascare a mentira chamada Paulo Freire é uma delícia. Pode continuar. Não, então ele é um dos que estará conosco e, assim, eu já fiz vários congressos com ele e nas conversas informais, assim, você vai muito longe, né? Por exemplo, nós tivemos, nesses últimos tempos, aí muita gente confundindo você dizer que quando os militares tomaram o poder em 64, você dizer que eles reagiram a um golpe que estava sendo dado é uma coisa, né? Mas você dizer que depois eles não deram golpe, eles deram golpe, né? E ele vai falar, os militares sempre quando chegaram ao poder fizeram porcaria. Daí ele começa a citar desde a questão da República, tá? Ele vai citando. E é assim que a gente vê, porque o militarismo brasileiro ele tem uma questão positivista muito interna. Então, Thomas, e ele fala uma coisa, graças a Deus, ele fala bem assim, os brasileiros falam muito de Paulo Freire, mas não aplicaram ele na prática, porque senão isso seria um genocídio. Porque Paulo Freire, se o pessoal estudar um pouco, vai ver que ele tem muito daquilo que ele escreveu está baseado no que Mao Tse-tung fez na China, né? E lá, quando Mao Tse-tung foi fazer a reforma da educação. Um grande mentiroso. Paulo Freire, um grande mentiroso. Sim, um embusteiro, um mentiroso, um vendedor de mentiras, um farsante. É só isso que podemos dele dizer. Sim. Então, assim, tivesse feito e aconteceu o que aconteceu na China, né? Paulo Freire é isso. Nós teremos também a Andréa Medrado, como, né, a Fernanda falou. Então, na verdade, a Andréa, no dia, a gente vai fazer uma trinca, né? Acho que vai ser Fernanda, Murilo e Andréa Medrado, ou o Murilo vem antes. Quem que é o Murilo Rezende? O Murilo Rezende é um economista de Goiás. Ele vem falar da questão usurária, da questão bancária, ligando toda a questão da usura, a questão do desregramento sexual, tudo sempre ligado, mas o quanto isso influenciou, quanto isso nos prejudicou enquanto questões de fé, enquanto questões educacionais. Então ele vai falar isso e a André vai complementar, para ligar na questão educacional, porque aquilo que a Fernanda falou, a gente acha que não tem ligação essas coisas, acha que é solto, né? Mas tem muita ligação, né? Eu vou deixar o André falar um pouco dos outros palestrantes aí, porque senão eu vou falar demais aqui.
André, traz um pouquinho para nós. Não, mas o Cláudio fala com propriedade porque ele conhece muito bem todos, né? Então... O Sepúlveda, André, o Sepúlveda. Comenta um pouquinho para nós sobre o que o Sepúlveda vai trazer. Porque o Sepúlveda é alguém que, de critério, alguém de valor, alguém que respeitadíssimo pelo seu alcance intelectual, pela transparência, sua força de exposição. O que o Sepúlveda vai abordar para nós? E depois eu pego um gancho, André, também sobre o que o doutor Evandro Pontes vai trazer para a gente no Congresso. Evandro Pontes, né? Isto. Eu perdi o áudio do padre. Sepúlveda, Zé Carlos Sepúlveda e o Evandro. Bom, me ouve? Agora estou ouvindo, padre. Eu tinha perdido o senhor. Mas então, José Carlos Sepúlveda, ele vai falar um pouquinho da história do Brasil, né? Tudo que aconteceu, o que perdeu o Brasil por deixar de ser uma monarquia. Vai falar um pouquinho sobre todo esse contexto histórico que muitas vezes a gente, quer dizer, muitas vezes não, a gente nunca ouviu isso na escola. Então são coisas que vai nos elucidar, vai trazer para nós a grandeza histórica e arrebatadora para poder entender de fato o que foi, né, esse momento que nós estamos vivendo, né? Por que tudo isso? Qual foi o propósito que está por trás desse desgaste que nós enfrentamos hoje, né? Porque essa guerra cultural se instalou com tal força, né? Claro que sabemos que a mentira ela não tem estrutura, né? Que nós estamos do lado da verdade, que nós seremos vencedores porque Jesus Cristo é o vencedor. Mas precisamos, então, através desse Congresso Educa Católica, elucidar. Então, José Carlos Sepúlveda, ele vai fazer isso de forma brilhante, né? Creio que Tomás Juliano, Cláudio acabou de falar também, ele é historiador, vai falar, claro, um pouco sobre isso. Temos também a Henriette da Fonseca, ela que foi uma amiga pessoal de Olavo de Carvalho, ela que tem uma história íntima, né, com o Olavo, e ela que também vai trazer para nós um pouquinho de filosofia, ética, religião, né, ela que já é professora dessas áreas. Eu vou passar rápido todos, padre, que eu queria falar um pouquinho sobre o Educa no geral, tá? Temos aí também a Dayana Vieira, que esteve conosco a última vez, a professora Dayana, né? O professor Etevaldo Souza. A professora Dayana, né, falando um pouquinho dela, ela é coordenadora pedagógica do Colégio São José. Então, o Cláudio conhece muito bem, pode dizer muito mais sobre ela. Mas ela, assim, é uma brilhante professora, viu? Tem nos ajudado aqui no nosso colégio, Colégio Sacratíssimo Coração de Jesus, que, pela graça de Deus, esse ano inaugura, dia 7 de fevereiro. Então, ela tem nos ajudado, né? O corpo docente, as professoras. O Etevaldo Souza, um grande professor que eu tive a satisfação de conhecer, um professor católico, assim, com um C maiúsculo, né? Ele que fala com convicção, e isso é bonito a gente poder ver, não somente de um professor, mas de um pai de família, né? O Evandro Pontes, vou deixar para o padre falar um pouquinho. A Kátia Batalha, que quem tem que falar é o Cláudio, né? Porque o Cláudio é marido da Kátia, né? Então. Mas. Então, depois... Eu não quis falar nem dos meus professores, né? E muito menos da minha esposa, porque eu sou suspeito, né? Perguntar para mim, você falou da Dayana, você quer entender de alfabetização, fala com a Dayana, entendeu? Ela tem de tudo. Você quer saber o que eu ensino de religião dentro de um colégio católico, fala com o professor Etevaldo, mas só que assim, quer saber como que faz ali, né? Todo o processo de letramento, ensino de latim, parte de linguagem, assim também, fala com a Amanda, que vai estar aí. Quer entender de música, fala com a Kátia, que é minha esposa, entendeu? Teve um tempo que eu tocava com a Kátia, eu sempre brinco, mas é uma verdade que eu só conseguia tocar com ela porque eu era esposo dela, porque eu não tinha nível para tocar com ela, né?
Mas assim, eles são esses 4, tem outros professores, né? Mas esses 4 que estão aí são pessoas assim, porque eles são muito bons naquilo que eles fazem, mas não só porque eles fazem isso. O que alimenta eles e faz com que eles façam isso muito bem feito, e aí eu digo dos outros que eu conheço que estarão aqui também, porque todos eles são católicos de verdade. Sim, então, sim. Quem dá Deixa eu só... para eles é nosso Senhor Jesus Cristo, é Nossa Senhora, entendeu? São pessoas que fazem as coisas por amor a Deus. Então, assim, Claro. A diferença. Pode falar. Deixa eu só dar uma pontuada aos que serão conferencistas: Tomás, Henriette, o Murilo, Padre José o Eduardo. seu Sepúlveda, Padre José Eduardo, que já entraria nele. Eu vou ser conferencista também, Fernanda. Cortou o áudio do padre? Não, tá falando ainda. Estou escutando. E nós temos os que farão os laboratórios, os workshops. E aí o Etevaldo, e a Daiane, e a Kátia, e a Amanda, e esse timaço vão cuidar esse ano dos workshops, do como concretizar isso, dos laboratórios práticos. Sim. Nós teremos conosco ainda o Padre Zé Eduardo, que dispensa apresentações, esse eu nem vou tocar, pelo seu belíssimo trabalho de formação e que levantou o estandarte de combate às trevas na luta contra a ideologia de gênero por toda a nossa terra, e destacou, de fato, o seu trabalho, além de ser um sacerdote admirável. O doutor Evandro Pontes, amigo, filho espiritual, um homem vivendo uma jornada espiritual tremenda nesse tempo, e o doutor Evandro Pontes fala com muita autoridade sobre os pilares da independência. E na série comemorativa dos 200 anos Brasil, este ano 2022, 1822-2022, o doutor Evandro Pontes, a primeira obra, que pena que ela está aqui na estante, mas não está nas minhas mãos, que o Itamaraty lançou para comemorar os 200 anos numa série de vários exemplares. A primeira obra é de sua autoria, Os Pilares da Independência, onde vai trabalhar Dom Pedro, a Imperatriz Leopoldina e José Bonifácio. E ele fala com muita propriedade, um estudioso de fato. Eu estou com um reverb aí, com um retorno. Talvez alguém precisaria fechar. Bem, então vai ser um time... A Fernanda, creio que não conseguiu voltar, e além de que tem que pôr as crianças para descansar, isso é maravilhoso, porque é esposa e mamãe, mas ela vai estar conosco, ela mesma abordaria a sua temática. Mas a Fernanda trabalha com muita competência, com muita eficácia, o paralelo entre o que foi feito no passado e os desdobramentos que estão tendo no presente. Padre, a Fernanda ela está dizendo que ela está aí, mas acho que o senhor precisa aceitar ela. Alguma coisa que ela caiu, ela tentou voltar. Acho que o senhor não aceitou ela. Olha lá. Voltou. Tá aí voltou. Muito bom, Fernanda. Fernanda, então, olha, agora, nesse momento exato em que você volta, e aí a gente vai responder alguma pergunta. Fernanda, qual vai ser a sua intervenção no Educa deste ano? Como o Cláudio falou antes, a gente está tentando criar um fio para que essas coisas, para que a gente consiga abarcar mais nessa cultura da morte, né? E entender por que eles querem implementar também. Então, eu vou fazer minha fala vai servir de escada para falas da Andréia e do Murilo. Na verdade, nós três vamos nos completar, né? O Murilo vai falar da questão do sistema financeiro internacional, porque o sistema financeiro internacional, é o agente eficaz da cultura da morte, né? É ele quem financia, é ele quem empresta todo o seu poder político para que certas decisões sejam tomadas pelos estados, pelas grandes empresas, enfim. Então, o Murilo vai... corrompe, né, Fernanda? Oi? É quem corrompe, né? Exato. É mamon, né? Então, o Murilo vai fazer essa explicação, ele vai dar essa explicação
mais teórica mesmo, sobre o sistema financeiro internacional, como ele funciona, como ele hoje em dia está amparado completamente em cima de uma ficção, né? Que é a criação de moeda do nada, né? E como para você ter uma ficção dessa magnitude, você precisa pirar a cabeça das pessoas, para que as pessoas não percebam que elas vivem numa economia de mentira, numa economia, numa bolha em cima de bolha, em que o poder de compra se desfaz ano após ano, vai diminuindo. Você precisa injetar muita ideologia na cabeça das pessoas, porque senão elas não aguentam o tranco. Então, no fundo, o Murilo vai mostrar esse sistema, como ele é uma ficção, como ele é uma mentira, como ele está sempre dando pedaladas cada vez maiores para se sustentar. Parece uma pessoa viciada em jogo que sempre aposta o dobro para tentar vencer, sabe? Então, a queda sempre é muito grande e a próxima queda será maior ainda. E como eles precisam, de alguma maneira, nos anestesiar e nos preparar para esses tempos sombrios de uma economia controlada por grandes conglomerados através da educação. Então, a Andréia vai falar da educação e eu vou falar de uma das ferramentas que eles utilizam para implementar o controle, porque eles precisam, para poder ter esse tipo de economia, você precisa ter uma sociedade completamente controlada. E a ferramenta que eles usam para implementar esse controle, para fazer com que esse controle seja eficaz, é o que a gente chama de tecnocracia. Então, parece que o meu tema vai fugir da questão educacional, mas quando você, em conjunto, analisa o que o Murilo falou, o que a gente falou no passado e o que a Andréia vai falar de educação, você consegue entender como eles estão se organizando para controlar tudo, como esse controle através de uma percepção tecnocrática, de uma implementação tecnocrática dentro de todo o Estado e das empresas também, serve a esses agentes da cultura da morte, que precisam nos animalizar através da educação para que a gente aceite, para que o nosso futuro seja trabalhar 12, 14, 15 horas por dia para trocar de celular uma vez por semestre, para poder pagar a nossa fatura do cartão de crédito, e que a gente não tenha tempo de procurar uma família, um noivo, formar uma família, muito menos ter filho, e se tiver filho, Deus me livre, ter tempo para educar os filhos. A gente está vendo essas coisas acontecerem, né? Todo mundo, de uma certa medida, sofre com isso, porque o mundo está muito mais difícil. Aquela velha história, poxa, na época do meu avô trabalhava sozinho e dava conta de criar 6, 7, 10 filhos. Hoje eu estou aqui, eu e meu esposo trabalhando, e a gente mal dá conta de criar os nossos 2 filhos. São pessoas que passam a vida inteira trabalhando, se dedicando, né? E não conseguem, de repente, ter uma casa própria. O que aconteceu? O que mudou? Né? A gente vai tentar dar algumas respostas a respeito dessas questões. Então, a minha contribuição ao evento esse ano vai ser, junto com o Murilo e com a Andréia, tentar fazer conectar a questão econômica, essa escravidão que é proveniente do Fórum Econômico Mundial, onde lá meia dúzia de bilionários tentam definir os rumos de um planeta inteiro, como eles usam uma ferramenta de gerenciamento e política, que é a tecnocracia, e a Andréia, entrando na questão educacional, ela vai mostrar como a tecnocracia está entrando na educação, e o que acontece quando a tecnocracia entra na educação? Você acaba com a liberdade do professor. Também o professor não tem mais liberdade para falar nada. Vem tudo decidido lá de cima e você vira um mero repetidor, a ponto de, amanhã depois,
e os professores que se cuidem com isso, porque é o que vai acontecer. Você não vai ter mais nem professor. Você vai ter lá o computador, a criança vai estudar direto no computador. No bolso. Né? Por meio do que eles chamam de gamificação da educação, que é a criança fica lá só digitando alguma coisa e só escolhendo, fazendo teste de múltipla escolha para ficar com a dopamina aqui no cérebro, sempre fritando o cérebro, e ela fica feito um cachorro, mais ou menos, reagindo a um determinado estímulo. Tudo isso está conectado. E então a nossa tentativa vai ser justamente de mostrar como essas coisas se conectam, se ligam e como elas são um perigo para as nossas famílias. Estupendo. Bom, Fernanda, Cláudio, o André, é o seguinte, para ficar até aí a chamada para, quem sabe, uma última live antes do evento, uma rodada de perguntas. E aí eu libero vocês para descansar, pode ser? Ok. Vamos lá. A primeira pergunta eu quero agradecer o nosso Adilson Cecconi, Adilson sempre presente. E eu vou jogar no ar, talvez essa daqui, como o Cláudio tocou a questão da organização, talvez ficar para você, Cláudio. Pergunto, é para você mesmo, ao professor Cláudio, o senhor poderia divulgar em lives ou por escrito como formar esta estrutura de comunidade sugerida? Assim, eu vou falar da minha experiência, né, como foi, né? Eu tinha um pessoal que já eram meus amigos, nós rezávamos juntos, porque a gente fazia um trabalho de evangelização. E percebendo a necessidade, né, a gente vai, cria o colégio, e aí, então, do processo do colégio, essa coisa vai aumentando, entendeu? Nós temos que entender o seguinte, hoje em dia, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que evangelizar a nossa casa. A gente casa, você tem ali, Deus te dá os filhos, você prioridade. O problema é que as pessoas querem ficar só restritas à sua família, e nós somos chamados a ir pregar o evangelho, entendeu? Então, se a gente seguir esse mandamento, né, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e foi batizado será salvo, naturalmente essa estrutura vai surgir, né? Pela necessidade que nós temos hoje, eu acho que é muito mais fácil quando você vai e começa a fazer todo um processo e tenta criar uma escola, né? Que automaticamente vai começar a vir pessoas procurar aquilo, né? Lógico, quando eu falo escola, uma escola feita, voltada para Deus, né? Então, não é simples, mas assim, primeiro, como eu falei, né? É parte do mover individual nosso. Assim, a gente tem que... Deus já me deu tanta coisa, né? Deu o dom da vida, então já é o começo. Eu tenho que retribuir para Ele, né? Eu tenho que devolver para Ele aquilo que Ele me deu. E como que a gente faz isso, né? Evangelizando, tentando levar almas para Ele. É isso, assim, padre. Não tem muito mistério. Ok. André, a Ranúzia Lima, muito obrigado, Ranúzia. Ela pergunta, é meio que na lata, essa aqui. Por que as escolas católicas são extremamente caras? É meio que na lata, essa aqui. Desculpa, eu estou vendo o áudio aqui que não chegou para mim, mas ele perguntou por que são extremamente caras. Isso. Então, quando ela fala colégios católicos são extremamente caros, será que são católicos? Né? Tem, acho que essa primeira pergunta a ser feita. Segundo, que não se tornou já um negócio? Porque eu acho que existe uma grande diferença. Eu considero um colégio católico um apostolado. O que o Cláudio faz lá no São José é um apostolado. O que nós pretendemos fazer no Sacratíssimo Coração de Jesus é um apostolado. Em outras iniciativas que eu conheço, e provavelmente o Cláudio também tem aí preparado outros grupos, é um apostolado. Então, é uma missão que a gente assume para levar a Deus, para levar a criança ao seu fim último, e ponto. Né? A palestra que o senhor fez no primeiro
Congresso Educa Católico, né, o tema era "Não existe educação sem Deus". E essa frase foi do Papa Pio XI, em 1929. Ou seja, aquelas escolas que tiraram o crucifixo, que tiraram as imagens de Nossa Senhora, aquelas que proíbem falar da fé, de religião, será que elas estão educando? Eu creio que não. Eu quero acreditar no que a nossa igreja ensinou, no que a nossa igreja pregou e o que ela fala para nós. Então, eu não lembro o nome dela, mas enfim, né? Você que perguntou por que são caras, eu acho que porque tornou um negócio. Não é mais um meio de apostolado. Fernanda, a última fica para você. E aí Olá. encerramos a live e quiçá antes do Congresso, uma última. A Cris Montenegro. Cris, muito obrigado. Ela faz aqui alguns agradecimentos e com muita sinceridade ela diz: tenho que me preocupar. Já marquei reunião na escola para perguntar o que estão fazendo. No fundo, ela está dizendo isso. Eu vou traduzir um pouco, Fernando, nem precisaria que você já pegou, muito melhor que eu. Essa mãe, eu acho que está dizendo, em relação à escola atual dos meus filhos, o que dá para eu fazer? Olha, primeiro rezar. Não tem um dia que eu não peça para São João Bosco cuidar das minhas crianças. Então, de verdade, isso aqui não é brincadeira. Colocar o anjo da guarda dessas crianças para trabalhar, para protegê-las. E em relação à escola, eu não sei qual é a sua realidade, né? Não sei se é uma escola pública, se é uma escola particular. Eu não sei como são os professores dessa escola. Não estou falando que não existam professores bons. Eu já fui professora de escola pública, já sempre respeitei os meus alunos, sempre respeitei as famílias dos meus alunos. Então, eu acho que sempre é bom conversar, sem dúvida. Mas, assim, eventualmente, se você perceber que a escola é hostil ao que você considera correto para o seu filho, eu acho que você precisa aí tentar em casa ajustar os ponteiros, né? Fazer um acompanhamento em casa, tirar um tempo para conversar com seus filhos a respeito do que eles andam lendo, das experiências que eles andam tendo, das amizades. E, na medida do possível, você ir corrigindo e suprindo as lacunas que você encontra na educação dos seus filhos. Uma coisa que eu faço sempre, assim, começo do ano, eu pego, por exemplo, livro de português, livro de ciências, livro de história, livro de geografia. Passo de cabo a rabo os livros dos meus meninos para ver o que tem, o que não tem, como é que tá, como é que não tá. Né? Óbvio, um livro de matemática, infelizmente eu não vou saber avaliar. E aí a gente tem amigos, tem famílias que nos ajudam, mas, assim, essas matérias que eu considero um pouco mais sensíveis à doutrinação, eu faço questão de olhar ali com muito cuidado. Até porque, se você percebeu que tem alguma coisa ali que não é correta, ou alguma coisa que vai servir de escada para que haja uma violência ideológica contra o seu filho, você já pode se preparar. Você já pode tentar já construir um discurso, já mostrar coisas para os seus filhos, para o seu filho, para os seus filhos, não sei quantos são, para, de uma certa maneira, imunizá-lo em relação àquela provável abordagem que vai ser incorreta. Hoje está mais fácil, né? Hoje a gente tem internet, hoje, de repente, aquela pesquisa que você teria que fazer numa biblioteca pública, você pode fazer no computador. A gente tem muito material legal para procurar no YouTube, né? Então, a gente tem comunidades de pais aí se ajudando, então eu acho que fica mais fácil
de você preparar esses antídotos, na medida do possível, contra essas investidas, né, que fazem contra nossos filhos. Muito bem posto. Fernanda, olha, já muito agradecido, desde já muito agradecido. Um minutinho, suas considerações finais. Um minuto, Fernanda, para a gente poder terminar. Bom, minhas considerações, essa conversa que nós tivemos hoje, na verdade, ela é uma espécie de apresentação, né, do que a gente gostaria uma espécie de convite até para que a gente possa se reunir em março e tirar esse tempinho para a gente poder analisar como as coisas estão. Tantas coisas aconteceram, acho que tantas pessoas abriram os olhos nesses últimos 2 anos sobre tudo que acontece, sobre o quanto nós estamos cercados de mentira, de manipulações, né? E essas mentiras e manipulações, elas estão muito presentes também, infelizmente, na área educacional. Então, eu acho que em março, esse encontro que nós vamos ter, vai servir, primeiro, para a gente se conhecer. É importante que a gente se conheça pessoalmente, para que a gente troque ideias olhando nos olhos, para que a gente possa ter aquele momentinho ali do café, né, de conversar de pé mesmo ali, comendo uma bolachinha e trocando experiências. E essas coisas acabam fortalecendo nossos vínculos enquanto comunidade, né? Então, eu convido as pessoas que se juntem a nós, para que a gente possa dividir, compartilhar com vocês as coisas que nós temos estudado e para que a gente também possa ouvi-los, né? Porque é tão importante, são tantas coisas que a gente ouve nessas conversas de corredor com pais e mães, é tão enriquecedor para a gente poder ter esse retorno mesmo dos pais. Então, quem gostou do que a gente conversou agora, se interessou, considere tirar um tempinho. Eu sei que não é fácil, né? Um final de semana, muitas vezes a gente precisa se preparar, mas olha, tem mais de um mês de antecedência aí, dá para você se organizar e conseguir colocar na sua agenda para que a gente possa ter esse tempo, tirar esse tempinho para poder pensar a educação dos nossos filhos. Muito bem. Fernanda, muito obrigado. Olha, sempre, Fernanda pontua, vai no que é o cerne da questão e nos agracia, viu, Fernanda, com colocações que Padre, realmente põe as coisas às claras. Eu que agradeço o seu convite, sim, e fico muito feliz por participar desse evento, dessa iniciativa, desse nosso esforço, né, de fazer. Eu fico feliz porque é meio egoísta mesmo, porque eu sei que quanto mais a gente fizer isso, mais seguro está o futuro dos meus filhos, entendeu? Então, eu agradeço ao André, ao Cláudio, ao senhor, a todas as pessoas envolvidas nessa live de hoje. Tem muita gente trabalhando por trás das câmeras e fazendo contato, correndo atrás. Então, agradeço a todo mundo que se esforçou para que isso acontecesse, todo mundo que já está aí correndo atrás. Eu sei que não é fácil montar evento, né? Eu chego lá com meia dúzia de papéis, um slide, converso, 1h30 e acabou. Mas eu sei que desde agora tem gente aí fazendo toda a correria de organizar espaço e inscrição e tudo mais. Então, eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas que estão trabalhando aí e fico muito feliz de participar desses esforços e peço a Deus, fico feliz também em saber que Santo Inácio de Loyola é o padroeiro, patrono desse evento. Peço a Deus que ele nos ilumine para que a gente possa falar tudo que as famílias precisam ouvir, que a gente toque o coração das pessoas e pedir também para que Nossa Senhora, né, seja a nossa advogada e nos ajude a construir uma terra de Santa Cruz mesmo, que a gente possa fazer, defender o nome de Cristo nesse século XXI, né? Deus nunca nos abandonou na história. A gente está sentindo como se Deus tivesse abandonado, mas Ele está, de repente,
dormindo no barco, né? Ele há de acordar, então eu estou esperando assim que ele acorde logo para que a gente possa colocar a mão na massa e, com a graça de Deus, defender a nossa fé, defender as nossas famílias e defender a nossa nação. Muito obrigado, muito obrigado. André, 1 minuto, suas considerações finais. Você está mudo. Liga o microfone, André. Na verdade, eu não ouvi o padre falando e acabei não falando nada, mas... 1 minutinho, suas considerações finais dessa noite. Pois bem, Educa Católica ele foi pensado exatamente para você que é pai, para você que é professor, para você que é agente de missão, mas, sobretudo, para os católicos, aqueles que querem compreender o que está acontecendo. Se você ainda tem dúvida, né, ou se você não está conseguindo entender o que está acontecendo nas escolas, porque tem muita gente que não sabe o que está acontecendo. Tem pessoas que já caíram a ficha, estão buscando, assim, de forma, vamos dizer, radical, essa mudança. Tem pessoas que mudam de estado, mudam de cidades. O Cláudio sabe muito bem disso, para poder estar perto de um colégio idôneo, um colégio católico, porque sabe da importância disso para os seus filhos. Então, esse congresso foi criado para você, católico, que quer compreender e entrar nesta empreitada junto. É o momento de, como Fernanda Taquitani disse muito bem, de unirmos forças para esta guerra, como diz aqui a live, né? A guerra, ela está armada, precisamos de soldados que estão dispostos a estar na frente de batalha. Então, convido você a fazer a inscrição, a estar junto conosco, para poder, todos nós juntos, ouvirmos essa voz, que é a voz de Deus para cada um de nós, para as nossas famílias. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado. 1 minuto, suas considerações finais. Obrigado, padre, mais uma vez. Né? Estar com o senhor você sabe, alegria. André, Fernanda nem se fala, né? Se hoje eu conseguir, né, junto com outros, conseguimos fazer um colégio, a Fernanda tem muito, né, nisso, né? Ela está junto, porque desde que eu conheci ela, nunca mais, sempre estamos fazendo algo junto, ela sempre ajudando, assim, sempre disposta, né, nos auxiliando. Então, assim, convidar você que está aí nos assistindo a estar, né, no Segundo Educar Católico. Por quê? Porque aí você vai começar a ver que você não está só. Entendeu? Tem outras pessoas que pensam como você. Aquilo que você achava que você era louco, como um dia eu achei, você não é louco. É isso mesmo. Estão te enganando, estão te fazendo de tonto, estão achando que você não é nada, que você não pode decidir por si mesmo. Você tem que seguir essa onda, que é o que eles querem. Então, estar ali, a gente está ali e conversa mesmo, né? Porque está ali, está na livraria, tomando café, e não tem essa coisa, ninguém é artista, né? Ninguém fica escondido, é fácil o acesso, né? Então é ver que a gente é de carne e osso, somos pessoas normais como vocês, e queremos a mesma coisa. Então é você conhecer pessoas e procurar começar a deixar Deus trabalhar no seu coração. A ideia é que aquilo que nosso Senhor Jesus ensinou, aquilo que moveu as primeiras comunidades e fez toda uma transformação no mundo, isso ainda está vivo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Isso é possível e nós somos chamados a contribuir com essa obra de Deus, né? Então, esperamos vocês lá agora em março, assim, para que a gente continue lutando por aquilo que é mais importante, porque a guerra é contra Deus, né? Então, nós temos que defender nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a ser os soldados, né? Nessa guerra cultural. Obrigado, Padre, Fernanda, André e todos que aguentaram a gente até agora. Deus abençoe. Agora, a Rose vai disponibilizar na descrição o link do Congresso para inscrição. Tá bem?
E nós estamos em... Desculpem, mas eu tenho que falar antes que termine, em promoção na livraria para a formação católica. A Semana da Formação Católica. Tem tesouros. Se puderem, vão. E ali vão encontrar verdadeiros tesouros. E depois, alguns deles nós vamos trabalhar juntos durante a live, como a 40º ano de Pio XI. Estupenda encíclica. E põe os pingos nos is sobre a questão do marxismo. Bem, mais uma vez, agora eu faço o apelo. Nossa Senhora está unindo-os dela, porque o tempo urge, exige. Nesta noite, uma esposa, uma mamãe, uma educadora, dentro e fora do lar, está aqui conosco, 2 esposos e papais, um sacerdote que voltou da sua paróquia e veio estar com vocês nessa conversa em família. Tantos que nos acompanharam nessa jornada, é hora de nos deixarmos ser conduzidos totalmente por Nossa Senhora e pormos todos os meios em unirmos forças. De joelhos no chão, rosário na mão, confissão, Santíssima Eucaristia, acima de tudo, mas nos dispormos a fazer a obra de Deus. Não dá para perdermos tempo. O tempo urge. E eu faço esse apelo, que estejamos juntos no segundo Educa Católico. E mais do que as conferências, os workshops, vai ser a atmosfera de fato de consolidação de um desígnio, de estarmos do mesmo lado, no mesmo fronte, combatendo o mesmo bom combate. É só isso que eu espero, que eu desejo, sob a marca dos Santíssimos Corações de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. Fernanda, gratidão, viu? Ficaríamos horas ouvindo a Fernanda, sem nos cansarmos. Gratidão, Cláudio, gratidão, André. Acima de tudo, pela generosidade de vocês. Vamos fazer a oração final e eu termino dando a bênção. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro. De vós me vale gemer sob o peso dos meus pecados e prostro os vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos Deus ouvir propício de me alcançar o que vos rogo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de... Abençoe-vos Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, muito obrigado pela participação de todos. Uma abençoada noite a cada um de vocês, especialmente aos nossos 3 queridos que ficaram conosco nesta noite. Fiquem com Deus. Nossa Senhora os abençoe. Amém. Boa noite. Tchau, tchau.